E a bagunça foi grande aí perto da casa de vocês? Misericórdia, né? Teve lugar que o negócio foi pesado. Mas trazendo para a mensagem, deixa eu falar algo de Deus para você hoje. Eu estava explicando para as pessoas de manhã, e eu comentava também alguns cultos atrás, eu falei, irmãos, Satanás não iria promover uma festa sem ter vítimas, sem atingir pessoas. O alvo de Satanás sempre foi as almas. Então ele não daria uma festa como essa sem alguém ter um casamento destruído, sem alguém se envolver numa briga, numa desavença, sem um pai se revoltar contra o filho contra o pai. Alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que estar sofrendo, senão o diabo não fica feliz. E a festa é dele, a alegria dele é poder matar, roubar e destruir. Então a gente tem que estar fora completamente dessas coisas, irmãos. Totalmente fora. A gente precisa despertar. Eu estava fazendo um estudo. Essa questão do carnaval, ela vem muito antes do que a gente pode imaginar. Ela vem desde os, se não me engano é a Grécia, que tinha o deus Baco e o Dionísio. E nessas festas do deus Baco e do Dionísio, eles faziam uma festa de bebedeira e de orgias, de prostituição. Não é a mesma coisa que é o carnaval? É do mesmo jeito. As mulheres quase nuas, os homens também, ninguém está nem aí com nada. E homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, negócio tudo bagunçado. Quer dizer, o tempo passou, só mudou o nome da festa. Só que o que as pessoas não entendem é que quando participam de um carnaval, ela está prestigiando o Deus daquela festa. Assim como as pessoas quando iam para uma festa do deus Dionísio, do Baco, elas estavam prestigiando. E como é que elas prestigiavam? Participando. Era assim que era. É por isso que essa festa da carne, ela é totalmente contrária às coisas de Deus. Quem participa, quem prestigia, quem admira, está completamente numa linha contrária ao caminho de Deus. A gente tem que despertar quanto a isso. Tem cristão que ainda tem a moral de falar assim, eu não vejo maldade nisso. Infelizmente você está cego. Como diz lá em Apocalipse. Você acha que está abastado, mas não vês que é um cego, pobre, desgraçado e nu. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas não está enxergando. E aí, o Espírito Santo ainda diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro e colírio para que os seus olhos se abram. Às vezes nossos olhos estão fechados. Se tem uma oração que nós precisamos fazer sempre enquanto nós estivermos na casa de Deus é: Deus, abra os meus olhos. Pede para Deus isso, abra os meus olhos. Porque às vezes a verdade está tão diante de você e você está ali, totalmente atônito, perplexo com outras coisas, e a verdade está bem aqui, ó. Eu estava vendo o pessoal falando ali, o pastor Jamil comentou também na vigília, agora, ele falando que teve gente que ficou assombrado, porque falaram do arrebatamento no meio do carnaval, isso repercutiu, e o pessoal ficou meio assim, amedrontado, meu Deus, será que é? E uma coisa que o pastor Jamil falou, e é a mais pura verdade, nós os pastores sempre estamos falando sobre isso, e o pessoal não acredita, mas uma pessoa que tem nada a ver com Deus falou, o pessoal já fica, meu Deus, será que é? Irmão, a pessoa nem de Deus é, está falando, e aí você acredita quando é uma pessoa que nem de Deus é. Porque pensa comigo, uma pessoa de Deus era para estar no carnaval? Então, ou seja, eu fico vendo as pessoas dando tanta ênfase quando um ímpio fala, mas não crê quando o pastor, uma pessoa de Deus fala. Irmão, Jesus vai vir buscar os seus, Ele vai vir buscar a igreja. A gente não crê. O homem de Deus falando, ninguém crê, mas o ímpio falando, as pessoas acreditam. Então a gente precisa sim sempre orar e pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos.
Eu não quero estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Eu quero que os meus olhos sejam abertos. Amém, queridos? E por falar em olhos abertos, eu quero compartilhar com você um entendimento para você que quer ganhar a sua família, você que quer realmente salvar a tua casa, ainda mais depois de tanto estrago que o diabo já fez aí, e às vezes tristemente nós tivemos familiares que talvez foram pular o carnaval também. Então esta palavra aqui vai se encaixar perfeitamente como um direcionamento do que você precisa fazer para resgatar a sua família. Abra sua Bíblia, por gentileza, segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22, pessoal. Consigo achar, amados? E diz assim, queridos, segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 1, diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Para um pouquinho por aí, vamos entender aqui algo. O rei Josias, ele está assumindo o reinado, e o povo de Deus não está bem com Deus. Só que Josias, ele toma uma decisão. Qual? Eu vou assumir um compromisso com Deus. Eu vou. Ora, a salvação de Deus, ela só pode adentrar a nossa casa, alcançar a nossa família, quando alguém se levantar. Enquanto nós estivermos prostrados, fazendo as mesmas coisas que eles, andando nos mesmos caminhos que eles, não há salvação. Não, pastor, uma hora Deus vai salvar. Se ninguém se levantar, Deus não tem como colocar alguém nessa brecha para que ele possa intervir e se manifestar na vida da família. Josias assume esse papel. O povo de Deus estava corrompido, desviado. Nós vamos ler aqui os próximos versos, você vai perceber isso. O povo não está bem com Deus, mas Josias assume um compromisso: não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a posição de Josias. O tempo vai passando, verso de número 3. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. A Bíblia Sagrada diz que 18 anos depois, agora ele com 26 anos de idade, o texto sagrado diz que agora ele mais maduro, ele consegue enxergar que precisava reparar a casa do Senhor. E reparar o que? As fendas, as brechas que estavam na casa do Senhor. Hoje, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se você amadurecer, você vai perceber que tem brecha na tua vida que precisa ser reparada. Tem gente que está tanto tempo na igreja e não consegue perceber as brechas que o inimigo sempre encontra contra você. Ele já sabe que você é nervoso. Ele cria situações só para tirar você do espírito. Ele já sabe.
É uma brecha que você tem e você nunca reparou. Você consegue entender isso? Algumas pessoas o diabo já sabe, ele se magoa fácil, ela se magoa fácil, ninguém pode falar assim para ela, ela já fica com a cara fechada, já fica magoada. Alguns retrucam, outros guardam para si, e ninguém nem percebe, está lá a pessoa se deprimindo, se martirizando, por causa de algo que foi falado, e a pessoa está guardando aquilo no coração. Algumas pessoas o diabo já sabe, tem uma brecha ali. Os anos se passaram e o fato da pessoa não ter amadurecido faz com que ela nunca tenha reparado essa brecha. Outros, o diabo já percebeu, ele não é de oração, ela não é de oração, ele enrola para orar, ela enrola para orar, não é aquela pessoa com sede de Deus. Ele já percebeu, os anos se passaram, quem não percebeu foi você, que existe uma brecha. Infelizmente você não é uma pessoa de oração. Algumas pessoas, essa é a situação. Não estamos generalizando aqui, estamos apenas trazendo exemplos de brechas que muitas vezes existem em nós, mas se nós não crescermos, nós não iremos repará-las. Essa brecha vai continuar. Vai continuar. Tem gente que a brecha é não ler a Bíblia, tem gente que tem dificuldade, não é de ler. Não, pastor, porque eu não entendo, porque é difícil, não dá, pastor. A Bíblia é um livro espiritual. Se você não for uma pessoa espiritual, você não vai conseguir entender. Você tem que buscar a Deus e falar: Jesus, abre os meus olhos, abre a minha mente, eu quero entender. Se você não demonstrar para Ele que você quer entender, Ele não vai revelar. Se você é alguém que lê por ler, Ele não vai revelar os segredos. Agora, quando você abre o coração e fala: Jesus, eu quero entender, me ajuda aqui. Eu tenho tão pouca sabedoria, eu tenho perdido tanto por ter pouca sabedoria. Abre a minha mente aqui, Jesus. Enquanto você não fizer essa oração, Deus não vai poder abrir a tua mente, o teu espírito, para receber as verdades de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Josias, depois que ele já estava mais maduro, ele percebe: eu preciso reparar a casa do Senhor, não posso deixar essas brechas abertas, tem que tampar. Tem gente que o mal dele, a brecha dele, é porque fala demais. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que fala em demasia traz perturbação para si mesmo. Tem gente que arrumou problema para a própria cabeça porque falou muito e acabou se complicando, se enredando nas suas próprias palavras. Falou demais. Talvez se tivesse ficado calado naquele momento, teria evitado tanta coisa, tantas ofensas. Não parou. Um fala A, o outro fala B, o outro C, D, e vai falando até acabar todo o alfabeto. Você consegue entender isso ou não? Tanto tempo e não amadurecemos. Ele percebeu: eu tenho que reparar as brechas na casa do Senhor. Bom, o texto segue. Além dele ter enxergado isso depois de ter maturidade, ele manda pegar o dinheiro e dá para os carpinteiros. E aí verso meia dúzia diz: para dar aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então aqui está dizendo apenas que ele repassou esse dinheiro, e o Uquias, o sacerdote, repassa o dinheiro àqueles que trabalhavam na casa de Deus para repararem a brecha. E ele não ficou preocupado: e aí, será que ele vai ser honesto? Não, a Bíblia Sagrada diz que esses homens eram pessoas honestas, fiéis. Ele não precisou ficar preocupado: será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Eram homens fiéis, aqueles que trabalhavam na obra. Mas não é a nossa mensagem. Nossa mensagem está um pouquinho mais adiante. Verso 8: então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, que era o escrivão, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor, da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei,
rasgou as suas vestes. Para um pouquinho por aí. Tudo que o rei Josias havia feito, todas as decisões dele, foi com coisas que ele havia aprendido. De repente, o povo está completamente desviado. E Ilquias, lá na casa do Senhor, na hora de reparar as brechas, Ilquias acha o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. E quando ele acha, a Bíblia Sagrada diz que ele traz a Safã, o escrivão, e fala: olha o que eu achei, o livro da lei, e começa a ler. Safã é impactado, pega esse livro e leva para o rei. Fala para o rei: olha, o dinheiro está sendo investido lá na obra de Deus, está tudo fluindo, graças a Deus. Inclusive, o Ilquias achou esse livro aqui, da lei do Senhor. E ele começa a ler para o rei fica tão impactado com aquela pregação, com aquela escrita, que ele rasga as vestes. Completamente. Rasgar as vestes era sinal de humilhação, era sinal de reconhecimento, era sinal também de dependência. A pessoa se colocava como errado diante de Deus, porque percebia o tamanho do seu erro. E foi isso que o rei Josias fez. Aquela palavra escrita naquele livro mexeu com o Josias. Isso me chama a atenção. Toda pessoa que cresce vai reparar as brechas e vai achar as palavras de Deus. Josias achou. Deus usou Ilquias para achar, para trazer para Safã, e Safã traz para o rei. Quem está realmente querendo crescer diante de Deus vai achar as palavras. Por isso que eu digo para você: continue lendo a Bíblia. Uma hora você vai encontrar palavras poderosas que vão mexer com você como mexeu com Josias. Você consegue entender isso? Mexeu tanto com ele que ele rasgou as vestes. Falou: meu Deus, o que a gente está fazendo? Olha o que está escrito aqui a meu respeito, a respeito desse povo. E a Bíblia Sagrada diz que então ele chama todo mundo. Não dá tempo da gente ler toda a história, vou parafrasear para você. Ele chama o Ilquias, Safã, outras pessoas, e fala: eu quero que vocês consultem a Deus a respeito dessa escritura bem aqui. E acha uma sacerdotisa, uma profetisa chamada Hulda, e ela fala: olha, de fato, esta palavra é contra o povo de Deus. Só que Deus achou graça diante de você, Josias. Você vai escapar, porque você, quando ouviu essas palavras, você se humilhou, você rasgou suas vestes. Então essa palavra não se encaixa para você, mas o resto do povo vai sofrer a consequência. Irmão, não é a situação que a gente está vivendo? Familiares que foram festejar uma festa do diabo e talvez vão ter que pagar um alto preço por isso. E de repente Deus olhou para mim e para você, achou graça em nós e falou: olha, existe uma palavra contra aqueles que não buscam a mim. Existe uma palavra contra aqueles que buscaram o inimigo. E a ira do Senhor se acendeu. A coisa está séria. E a Bíblia Sagrada diz então que quando eles trazem essa resposta ao rei Josias, ele fala: opa, deve ter uma maneira de salvar essas pessoas. O que Josias faz? Capítulo 23, olha só o que ele faz. Capítulo 23, verso 1 diz assim: então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, olha, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, que poderosa essa mensagem. Eu não sei se você já conseguiu captar o que eu vou falar. Algumas pessoas às vezes conseguem já perceber o que eu vou falar, outras esperam a explicação. Mas olha, aquilo que impactou ele leva para que o povo também ouça. Isso aqui é uma lição para nós. Você quer ganhar a sua família?
Pega o que tem impactado você e leva para sua casa. Pega aquilo que mexe com você, que mexeu com você, aquela pregação, aquele entendimento que sacudiu você, leva para casa. Leva para os outros. Porque enquanto você ficar só nesse negócio, não, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pela minha família. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como é que eles vão se converter se não tem ninguém que fale do amor de Deus para eles? Mas se algo impactou você, se algo mexeu com você, leva para eles ouvirem. Perceba que foi a mesma palavra que Josias ouviu, ele leva a mesma mensagem a todo o povo. E detalhe, não era para ninguém escapar, era para estar lá os sacerdotes, os profetas, crianças, homens, idosos, é para todo mundo estar lá. Ele leu para todo mundo ouvir. Ou seja, o que ele está desejando, pastor? Eu quero o mesmo resultado que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com eles. Assim como eu fui impactado e me humilhei diante de Deus, e por isso eu consegui achar graça, e Deus falou que todo o povo estaria condenado, mas eu achei graça, eu seria poupado. Então, se o povo ouvindo essas mensagens também se rasgarem as vestes, se humilharem, talvez tenha esperança para eles também. Essa foi a visão de Josias. Você consegue entender isso? A mesma coisa para nós, irmão. Estávamos completamente perdidos e Deus foi e nos alcançou. Agora achamos graça. Não é porque a gente é merecedor de estar aqui, não, de maneira alguma. Reconhecemos que nós éramos completamente errados, desviados da verdade. Mas a palavra de Deus nos alcançou, nos impactou de tal forma que nós decidimos mudar. E agora, se quisermos esse impacto ainda maior, alcançando a nossa família, precisamos fazer igualzinho Josias. Fazer com que a nossa família ouça o que a gente ouviu. Escute o que a gente escutou de Deus, para que eles se arrependam como nós se arrependemos. Você consegue entender isso? E o impacto foi tão grande, que Deus havia falado para Josias: olha, Josias, por causa de você, eu vou protelar o que eu iria fazer com esse povo. Enquanto você estiver vivo, esse povo não vai sofrer. Você não vai ver esse mal na vida desse povo. Você não vai ver, porque você achou graça. Irmão, enquanto tiver alguém que busca a Deus de verdade, Deus nos dará graça para que a desgraça não alcance a nossa família. Mas se você não se levantar para se colocar na brecha, toda vez você vai ver uma fatalidade acontecendo. Meu Deus, por quê? Porque você não se colocou na brecha. Perceba que Josias foi o primeiro a assumir um compromisso com Deus, antes do povo. Ele foi impactado primeiro. Ele assume o compromisso, depois o povo é impactado também. E olha o impacto que gerou no coração do povo. Veja comigo, verso 3. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo fez o que, pessoal? Esteve por este concerto. Ou seja, o povo assumiu um compromisso também. Concerto é aliança. O povo se compromissou com Deus. O que Josias queria, ele viu acontecer. Eu fui impactado, rasguei minhas vestes. Deus achou graça e me deu agora um lugar diante dele. Se esse povo ouve essas mensagens e também se arrependem, haverá um lugar para eles também. E a Bíblia Sagrada diz que quando esse povo ouve essas mensagens, eles assumem um compromisso, um concerto com Deus. Não é o que a gente quer, irmãos. A gente quer que a nossa família desperte e tenha um compromisso com Deus. Mas eu primeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu primeiro. Eu puxo a fila. Eu sou o primeiro a assumir o compromisso, como Josias. Eu sou o primeiro. Não adianta eu querer que a minha família viva algo que eu não vivi. A sua família pode experimentar coisas que você tem experimentado. Você já me viu falar muitas vezes: quem é convertido quer converter outras pessoas.
Quem é salvo quer salvar outras pessoas. Se você não é salvo, você não está nem aí para sua família. Tua família vai se perder e você vai falar: meu Deus, e agora? Você não é salvo, você não se interessa com a salvação de ninguém. Você não é convertido, você não quer que ninguém mude também. Conversão é mudança. Você não luta para que as pessoas mudem também. Você não está orando por isso. Não, pastor, ele é desse jeito mesmo, ele é desse jeito mesmo, pastor. Mas você também era. E Deus te alcançou. Isso gera esperança, abre precedente para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Se Deus te alcançou, alcança outra pessoa também. O povo assumiu um compromisso depois que Josias já tinha assumido. A sua família vai assumir um compromisso quando você também assumir. Mas perceba que essa reviravolta está acontecendo depois que Josias levou essas mesmas palavras para que o povo ouvisse. Você quer ver a sua família se converter? Leve as mesmas palavras que você tem ouvido aqui para dentro da sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola. Pastor, essa mensagem mexeu comigo, então leve adiante, para mexer com outras pessoas também. E olha o impacto. Primeiro o povo assume um compromisso. Depois, verso 4: e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinha feito para Baal e para o bosque e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Olha o que ele faz. Olha o impacto que é quando eu sou impactado, levo essa mesma mensagem para dentro da minha casa, para minha família, para aquelas pessoas que eu quero salvar também. A Bíblia Sagrada diz que esse povo assume um compromisso, faz uma aliança, um concerto com Deus, e a ordem foi dada: vamos tirar tudo que é do Baal de dentro da casa do Senhor. Por incrível que pareça, enfiar as coisas de Baal dentro da casa de Deus. Só que a ordem foi: tira tudo, queima tudo e joga a cinza longe daqui. A gente não quer nem chegar perto dessas coisas mais. E o povo concordou. A nossa família, quando for impactada pelas mesmas palavras que nos impactaram, eles também vão tirar fora tudo que é do Baal, tudo que é do diabo daqui de dentro. Eles vão arrancar da vida deles. Eles vão queimar tudo isso, não vão querer mais saber desse negócio. Eles vão querer saber do único Deus, e acabou, e mais nada. É isso que está acontecendo. É uma libertação, é uma mudança total, porque eu levei as mesmas palavras para eles. Você precisa se mover, você precisa levar as palavras para a tua família. Tem gente que está chorando porque não vê nada de acontecer. Pastor, estou orando há tanto tempo pela minha família. Você tem levado essas palavras? Eles têm ouvido o que você tem ouvido? Eles conseguiram ouvir as mesmas coisas que você? Mexeu com você? Não, pastor, não mexeu comigo, então não vai mexer com eles. Agora, quando Deus consegue mexer com a sua estrutura, mudar a sua mente, isso impacta de tanta forma que até a tua família também é impactada. Não foi só isso. Que mais? Verso 5: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Ele fala assim: olha, esses aqui que eram sacerdotes de Baal, que faziam o povo pecar, que ensinavam o povo as coisas erradas, ei, vocês tudo, vocês estão destituídos, ou seja, perderam seus cargos aqui, acabou. Irmão, é muito importante você entender: toda pessoa que recebe o evangelho vai abandonar as velhas práticas. Não só as velhas práticas, mas também aquelas pessoas que te guiavam de maneira espiritual e você achava que eles estavam certos. Talvez você venha de uma família tradicional, espírita, um bandista, e eles eram seus pais espirituais e guiavam você, ensinando um monte de coisa para você. Assim como eu também fui ensinado sobre fazer o sinal da cruz, e dentre tantas outras coisas.
Mas na hora que você recebe o Evangelho, a gente deixa essa paternidade espiritual de lado e fala: não, agora quem vai me guiar é a palavra. É a palavra. Não, mas eles querem opinar na minha vida, querem dizer que eu estou errado. Eu também ouvi isso. Quando a palavra começou a penetrar no meu coração, muitos que se diziam meus pais espirituais falam: não, mas você vai abandonar a nossa religião? Como assim? Você vai virar crente? Peraí, estão fazendo a tua cabeça lá, fizeram lavagem cerebral? Não, na nossa família ninguém sai da nossa religião não, a gente morre nessa religião. São pessoas que querem muitas vezes continuar opinando na tua vida espiritual. Só que Josias falou: essas pessoas aqui estão destituídas de poder. Acabou. Perderam seus cargos, nós não vamos mais dar ouvidos a vocês. A partir de agora, o nosso compromisso é com o próprio Deus e a sua palavra que foi revelada a nós. Acabou. Você está entendendo? Chega um momento que tem que romper, querido. Aí você quer buscar a Deus, mas outras pessoas: não, mas faz uma simpatia. Aí tu vai, está buscando a Deus, quer fazer simpatia. Está buscando a Deus e a pessoa chega para você: não, porque o teu signo. Que signo? Quem é de Deus não tem esse negócio de signo, numerologia, nada disso. Está lá o crente: São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, eu te dou 3 pulinhos. Você está rindo? Você também fazia isso, né? Eu também. Fomos ensinados dessas coisas e vamos para a igreja, mas às vezes essas coisas ainda não abandonaram a gente. Tem gente ainda nos tutoriando, nos orientando ainda. Só que Josias falou: não, essas pessoas não nos orientarão mais. Acabou. O nosso compromisso agora é com Deus. Que fantástico. Rompeu os limites, rompeu laços. Tem gente que não cresce espiritualmente porque não rompeu, porque talvez o familiar já foi crente, não é mais, diz que é crente e às vezes não é, e ainda quer tutoriar. Só que está completamente errado, totalmente sem visão, mas quer tutoriar. E você fala: não, mas agora não, peraí. Não, eu aprendi coisas que você deixou de praticar, você não segue mais. Peraí, quer me ensinar agora como? Não tem cabimento mais. A Bíblia nos ensina para a gente tomar um cuidado muito grande, para que quando a gente for ensinar os outros, a gente não seja reprovado naquilo que a gente ensinou. Isso aqui é um inimigo grande do meio do povo de Deus, porque às vezes a gente ensina coisas que nós não fazemos, caímos em descrédito. Nós temos que tomar cuidado para não sermos condenados naquilo que a gente ensina. Ensinou e não praticou, e aí você mesmo caiu. Cuidado com esses tutores, que a palavra não serve nem para eles. O próprio Deus quer guiar você. Assuma um compromisso com Deus e siga a palavra dele. Só para a gente terminar aqui, verso meia dúzia: também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Ou seja, aqueles que o serviram, que ficam com esse pó. Aqui a gente não quer não. Tinha um ídolo dentro da casa de Deus, e ele falou: pode arrancar. Aqui a gente só vai adorar a Deus e ninguém mais. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Josias ficou vivo, a maldade não alcançou esse povo, porque esse povo serviu a Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que eles fizeram uma Páscoa, celebraram uma Páscoa como nunca antes. Ficou marcado, registrado na história, que a Páscoa que eles celebraram foi uma das melhores de todas. Só para você entender como é que esse povo começou a servir a Deus ali. Então qual é a mensagem que eu tenho para você? Josias não ficou com aquela palavra que o impactou para si mesmo. Ele levou essa mensagem para o povo, para que o povo também ouvisse essa pregação, esse ensinamento, e também fosse impactado. E isso de fato aconteceu, porque houve uma revolução ali. Todo mundo abandonou os velhos deuses e todo mundo serviu somente a Deus. Eu penso que é isso que a gente tem procurado. Eu penso que isso tem sido as nossas pautas de oração em relação à nossa família. Mas se a gente quiser resultado,
tem que levar para casa o que impacta você. Você tem que compartilhar na sua casa o que mexeu contigo. Porque se você ficar calado, só orando, você não vai ganhar ninguém. Se a gente quiser ver a nossa família no altar de Deus, leva para casa o que mexeu com você. Assuma você um compromisso primeiro. Tem gente que fica naquela ideologia, né? Não, porque a mensagem foi toda para você, fulano. Que pena que tu não foi. Não, é para você. É para você. Vai chegar o tempo que aquele que não veio vai estar aqui. Mas se você está aqui hoje, então a mensagem é para você. É você que tem que ser impactado e é você que leva aos ouvidos da sua família aquilo que você ouviu do próprio Deus. Quando isso acontece, o impacto que é gerado em você acontece na sua casa também. Amém, queridos? Quando eu li essa mensagem, eu falei: Jesus, obrigado por isso aqui é muito sério. Nos ajude a levar para adiante o que nós temos ouvido do Senhor. Eu quero orar com você. Vamos orar? Se ponha de pé. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos por essa palavra, agradecemos por esse recado da parte do Senhor. Que coisa profunda, Pai. Um povo completamente corrompido, desviado, foi impactado pela palavra do Senhor. Tudo porque um homem chamado Josias havia assumido um compromisso com Deus, e depois de ter amadurecido, tampou as brechas na casa do Senhor, e Deus permitiu que ele conhecesse, achasse a palavra. Toda pessoa que assumir um compromisso com Deus vai perceber que tem brechas a serem tampadas. Toda pessoa que assumir um compromisso com Deus vai achar palavras, revelações, entendimentos que vão impactar a sua vida. Assuma um compromisso com Deus e Ele vai começar a impactar você com revelações. Josias foi impactado quando ele ouviu aquela palavra na lei do Senhor. Ele rasga as vestes, ele se humilha completamente diante do Senhor. Meu Deus, e tem gente hoje que ao ouvir essa pregação, essa pessoa também está dizendo: Deus, eu quero mudança, eu quero ser o primeiro a assumir um compromisso, eu quero ser o primeiro a estar de pé na presença do Senhor, para poder ver a minha família ser impactada também. Eu quero isso, meu Pai. Eu quero ser aquele que levou para minha casa as palavras do Senhor. Eu quero ser aquele que levou para dentro da minha casa aquilo que me impactou. E agora eu quero que venha impactar a minha família. Eu quero que venha impactar os meus familiares. É isso que eu desejo. A mudança que aconteceu em mim, eu quero que aconteça neles. A transformação na minha mente, que aconteça na vida deles também. O Deus que me salvou, eu quero que salve eles também. Mesmo que eles estejam com a cabeça virada, mesmo que estejam afastados, mesmo que abandonaram a lei do Senhor, se eu levar as palavras do Senhor para minha casa, aquele Deus que começou uma boa obra em mim vai fazer uma boa obra lá em casa também, no casamento, no cuidado com os filhos, na vida da mãe, do pai. Nós não vamos perder ninguém, Jesus. Pai, essa palavra gerou esperança nos nossos corações. Um povo que estava desviado, já estavam adorando a Baal, sacrificando a Baal, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto do próprio Deus estar irado com esse povo. Mas de repente, por causa de Josias, Deus decide não destruir o povo. Não enquanto Josias está na presença de Deus. Não enquanto Josias foi impactado, estava levando o povo a buscar. Meu Deus, enquanto houver pessoas impactadas, a família também será impactada. E todo o mal que o diabo projetou para acabar com essas pessoas, com essas familiares, não vão acontecer, não vai acontecer. Em
nome de Jesus. O diabo pode até intentar contra a vida do nosso familiar, mas enquanto houver alguém assumindo o compromisso com Deus, Deus vai salvar, vai livrar a nossa família. Então que assim seja, meu Deus. Que assim seja, Espírito Santo. Envia o teu anjo e fecha a boca do leão, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, livra esse familiar da morte. Livra esse familiar da morte, ainda que estejam intentando contra a vida dele. Em nome de Jesus, livra esse familiar da morte. Em nome de Jesus, coloca a sua mão sobre ele, lá onde ele estiver, no leito de hospital, numa cadeia, meu Deus, até mesmo, meu Pai, enganado com más amizades, aquele que está diante de, meu Deus, de uma bebida agora, diante das drogas agora, completamente disperso, completamente alienado. Existe alguém aqui nessa igreja, existem pessoas aqui hoje dizendo: eu estou em compromisso com Deus, eu tenho compromisso com meu Senhor, salva a minha casa. Eu, como Josias, assumi um compromisso de não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Salva a minha casa, livra a minha casa, livra o meu familiar. Mesmo que o médico desenganou, cura, Jesus. O Senhor tem poder para fazer esta obra. O Senhor tem poder para resgatar aquele que está perdido. Senhor, nós oramos para que cadeias sejam quebradas, para que grilhões sejam quebrados, em o nome de Jesus. Aonde houver, meu Deus, algo do mal contra esta família, aonde houver algo do mal que foi, meu Deus, atingido, meu Deus, mirado nesta família, para alvejar esta família, para destruir esta família, em nome de Jesus nós oramos contra este mal. Nós quebramos cadeias agora. Em nome de Jesus, levante a sua voz. É hora de orar pela sua família. Quem é salvo quer salvar, querido. Quem é convertido quer converter. Se você foi livre do inferno, não deixa a tua família ir para o inferno, querido. Não deixa a tua família na mão do diabo. Reivindique agora. Repreenda esta obra do mal agora. Solta a nossa família, solta a nossa casa. É um encosto, é um espírito de vício, é um espírito de contenda, é um espírito de soberba, de orgulho, é o espírito da mentira. Em nome de Jesus, é o demônio que veio contra esta pessoa, usando más amizades. Essa pessoa estava indo tão bem, estava até buscando a Deus, mas de repente a cabeça virou. O diabo insistiu com amizades do inferno para poder afastar essa pessoa de novo. Mas em nome de Jesus nós oramos. Nós não aceitamos perder a nossa família para o diabo. Nós não aceitamos perder a nossa família para o diabo. Em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste, meu Pai. Envia o teu poder agora em favor da nossa casa. Envie anjos agora, Pai, para pleitear a nossa causa, em nome de Jesus. E aonde houver uma ação do mal sobre a nossa família, sobre a nossa casa, aonde Satanás estiver reinando, aonde o Satanás estiver prevalecendo, prevaleça a mão do Senhor e não a mão do inimigo. Em nome de Jesus, faz recuar esse inimigo, faz retroceder esse ataque, faz retroceder essa ação do inferno. Em nome de Jesus, nós não aceitamos essa enfermidade, essa doença, esse mal, essa perturbação, essa depressão, esse espírito de suicídio. Nós repreendemos agora, dizemos fora, 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 fora. É para soltar agora toda espécie de mal, toda espécie de engano, toda espécie de perturbação. O demônio que endurece o coração, o demônio que endurece o coração, saia daí, saia daí. Solte esta pessoa, largue esta vida. Toda espécie de maldição, saia, saia e saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Confie no poder de Deus. Ele é o Deus que ouve as nossas orações.
Ele disse que se nós clamássemos a Ele, Ele nos ouviria, Ele nos responderia e nos mostraria coisas grandes e firmes que nós nem sabemos ainda. Que assim seja, Pai. Que a nossa família seja impactada. Deus da família, Deus da família, Deus da família, abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Peça isso pra Ele, peça. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. e a igreja declara: Deus da família, Deus da família, abençoe o meu lar. com as suas mãos levantadas, diga: Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, Deus da família, diga. E Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, Vem minha casa vem edificar a nossa casa, Senhor, e faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Pega a sua voz e declare: Deus da família, abençoe. Nós pedimos a tua bênção sobre nós. Deus da família, venha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Tu és o Deus do nosso lar, o Deus que nos salvou, tem poder para salvar também a nossa casa. O Deus que nos impactou tem o poder de impactar a nossa casa. Que assim seja, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor, queridos.